Olá, amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o Boas Novas Entrevista e hoje o assunto é saúde pública e vamos estar recebendo o nosso irmão Carlos Urbiné Silva, que é uma pessoa da área da saúde e nós vamos tratar desse assunto hoje, vamos falar desse assunto hoje aqui no Boas Novas Entrevistas. E aí, Carlos, como é que você está? Tudo bem? A paz, meu querido? Paz, quero cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, pastor, e agradecer de antemão esse espaço, essa nova ferramenta que nós, enquanto igreja, estamos iniciando aqui para trazer informação, não somente para o povo de Deus, mas para todas as pessoas que estão aí na rede social. O Boas Novas Entrevistas ele tem um propósito, de informar, de levar a população não só à saúde pública, mas nós vamos estar falando de diversos assuntos semanalmente, vamos estar tratando de algum assunto de relevância na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. E aí, nesse momento, eu quero falar com você, Carlos, a respeito de como que você está enxergando esse momento que nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos vivendo, nessa pandemia, como que Sinop está atuando. Dá um panorama aí que você tem percebido, qual que é a sua impressão sobre esse assunto, de como está sendo dirigido esse assunto, qual é a sua opinião? Bom, pastor, primeiro deixa eu me apresentar um pouco melhor, porque aqui na igreja, desde que nós chegamos, eu sou conhecido como o tio Carlos da galera, Mas profissionalmente, quem é essa pessoa? Então, o senhor já me apresentou, eu sou Carlos Urbiné Silva, eu sou servidor da Secretaria de Estado de Saúde desde 2004, E na saúde, pastor, nós temos duas galeras. Tem a galera que é da linha de frente e tem a galera que é dos bastidores, Que é aqueles que fazem análise de dados, que é aqueles que capacitam os outros colegas, Então eu sou dessa galera que fica mais nos bastidores, Mas eu venho aqui falar de saúde pública com muita tranquilidade, porque dentre as formações que eu tenho, eu sou especialista em saúde pública e coletiva, então eu falo aqui de saúde pública com bastante tranquilidade. É óbvio que esse momento em que nós estamos vivendo, é um momento muito novo, e eu queria começar falando sobre isso, pastor, porque parece que nos dias atuais, parece que não existe mais outras doenças. Parece que só existe agora a Covid-19 ou o coronavírus. E eu queria atentar mais uma vez à população de que as outras doenças, elas estão aí. Elas estão acometendo as pessoas, elas estão matando. Nós estamos aqui em Sinop, na Amazônia Legal, e aqui nós temos malária, nós temos dengue, nós temos zika, nós temos chikungunya, nós temos diabetes, nós temos tuberculose. Nós temos uma série de doenças que continua acometendo as pessoas, que continua matando as pessoas, mas parece que o nosso foco agora é coronavírus. Então, por exemplo, a dengue, nós tivemos um aumento de cerca de 900% aqui no município de Sinop. Então é muita gente morrendo de dengue, e nesse momento em que nós estamos praticamente confinados em casa, nós temos que ter cuidado com o lixo que nós produzimos, temos que ter cuidado com... Agora nós estamos vivendo um momento de mudança de temperatura, então as doenças respiratórias vão atingir as nossas crianças, os nossos idosos. Então não é só coronavírus, as doenças elas estão aí, elas estão acometendo as pessoas, elas estão matando as pessoas, mas parece que o nosso foco agora é coronavírus, E você, o que você recomendaria para as mães que estão nos assistindo, para as famílias que estão nos assistindo, o que eles devem prevenir, para que não sejam acometidos dessas doenças? Os cuidados que a gente tem por rotina, E agora com a questão do coronavírus, a gente precisa aumentar esses cuidados, Então nós, na condição de pais, ou as famílias precisam estar bastante atentos com relação a essa mudança climática, com relação a esse aumento do lixo, Tudo isso para quê? Para que a gente não continue adoecendo, Que a gente tire um pouco esse foco
do coronavírus, nós vamos falar especificamente do coronavírus, mas que a gente possa ter um olhar aberto para isso. E é bom, pastor, porque a Bíblia ela fala sobre isso, né? E nós, como na condição de cristão, nós precisamos entender que nós temos dois lados, o lado físico e o lado espiritual. E a Bíblia fala sobre as doenças, né? E certa vez, Jesus, ao curar um doente, ele disse, isso está em João, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, eis que já está são, porém não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a gente precisa, na condição de cristão, lembrar também que, enquanto cristão, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar jejuando, eu preciso continuar frequentando a minha igreja e pedindo a Deus que Ele continue com a sua mão poderosa estendida sobre as nossas vidas. Então, eu posso entender que em tempo de crise, né, Carlos, não é hora de ficar omisso, pelo contrário. Nós temos que estar mais firmes aí na presença de Deus, buscando o direcionamento de Deus, porque a parte espiritual da nossa vida também muda, contribui muito para que a gente se fortaleça, né? Para que a gente esteja preparado para esse embate, né? Porque esse tempo de coronavírus é um tempo especial, é um tempo diferente, onde as pessoas têm muitas dúvidas, muitas preocupações. A gente vê pessoas de pouca idade morrendo, vê pessoas idosas morrendo, né? Então, as regras elas não têm tido assim muito significado. Às vezes se prega que o idoso tem que ficar em casa, mas morre o jovem, né? Então, é uma doença bem complicada. Como que você vê o que é o coronavírus, o que é o Covid-19? Então, pastor, o coronavírus ou o Covid-19, né, ele surgiu exatamente no último dia do ano de 2019. Alguns casos foram registrados lá na China, na cidade de Wuhan. Mas por que ele é chamado de coronavírus? Porque as células dele parecem uma coroa. Então, esse corona, né? E Covid-19 é a sigla que então determina essa doença, Covid-19, porque surgiu no ano de 2019. E aí o senhor tocou num ponto que é extremamente importante nós falarmos aqui, porque cerca de 80% de toda a população, eles vão ser assintomáticos, ou seja, eles vão poder ter a doença, mas eles não vão apresentar nenhum sinal e sintoma. E é exatamente essa parcela da população, pastor, que é perigosa. Por quê? Porque ele não vai se sentir nada, não vai apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma, mas ele vai transmitir. 20% da população pode ser que requeiram, né, um atendimento hospitalar. Tá? E desses 5%, aproximadamente, vão precisar de um suporte de UTI. Então, voltando para a nossa realidade, pastor, nós temos aqui no estado de Mato Grosso 3 milhões e meio de pessoas. Né? Se 80% serão assintomáticos, nós estamos falando de 2 milhões e 800 pessoas. Se 20% vão precisar de atendimento hospitalar, nós estamos falando de 700 mil pessoas. Se 5% for precisar de UTI, nós estamos falando de 175 mil pessoas. Por isso a importância do isolamento social, por isso a importância do distanciamento, por isso a importância daquelas pessoas que não têm, né, necessidade tanto de sair de casa, de se preservar as pessoas que ele ama, para que a doença não se alargue. Trazendo isso para a nossa realidade, né? A realidade de Sinop. Sinop tem uma população estimada aí de cerca de 143 mil pessoas. Né? Se nós entendermos que 80% dessa população vai ser assintomática, nós estamos falando de 114, 115 mil pessoas. Né? Se 20% dessa população precisar de atendimento, nós estamos falando de quase 30 mil pessoas. E se 5% precisar de UTI, nós estamos falando de 7.500 pessoas. Aí o nosso sistema de saúde não aguenta. É por isso que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, prega o distanciamento social para que as pessoas, se puderem, ficar em casa. É isso. A título assim, de informação para as pessoas,
quais são os sintomas? Como que uma pessoa, o que ela sente, né? Para ela poder ter essa decisão de procurar os médicos, procurar os postos de saúde para fazer os devidos exames. Então, os sinais e sintomas do coronavírus ou do Covid-19, eles são muito parecidos, pastor, com a gripe, com uma virose, com uma dengue, com um chikungunya, com a zika. Então, as pessoas, ao terem febre, ao terem ausência de paladar, ausência de olfato, dores nas articulações, coriza, né? O ideal é procurar a saúde pública. O ideal é procurar o sistema de saúde. Por quê? Porque ao chegar no sistema de saúde, o profissional que vai atender, ele vai estar sensível a esses sinais e sintomas, né? E aí ele vai então poder auxiliar nesse fechamento desse diagnóstico. Se ainda assim os sinais e sintomas não ficarem muito claros para o profissional de saúde, então ele vai solicitar exames complementares, que aí então vai realmente afirmar, categoricamente, se a pessoa tem ou se a pessoa não tem o coronavírus. Se pode ser um resfriado, se é uma gripe, se pode ser uma dor. Amém. Então o povo, fiquem atentos, né? A qualquer mudança, mudança no seu corpo físico, que você fique ligado, que você possa procurar uma unidade médica para que você possa fazer os exames, né? E para que você possa entrar ali já em quarentena, em observação, né? E para que não prolifere mais ainda essa doença como está. E eu quero também perguntar para você nessa hora, Carlos, como se pega o coronavírus? Como que faz para poder pegar esse vírus, que esse vírus poder te atingir em uma doença tão forte? A gente tem visto pessoas que já pegaram, que já foram curadas, os comentários dessas pessoas, algumas entrevistas, né? A mídia tem falado muito sobre isso também, e as pessoas elas têm dito que é um momento muito difícil, que é um tempo muito difícil, que é uma doença, né, que realmente não é brincadeira, que ela vem para destruir, que ela vem mesmo para matar. Como que uma pessoa pega o coronavírus? Então, o vírus ele é transmitido pelo ar, né? Mas ele também é transmitido pelas nossas relações. Então, o fato de você abraçar, o fato de você apertar a mão, né? O fato de você espirrar, isso faz com que uma pessoa doente, tendo ou não tendo sintoma, ela transmite para outras pessoas. Então, por isso que a saúde pública ela está categoricamente sempre falando o distanciamento. Por exemplo, nós dois estamos aqui, não estamos fazendo uso da máscara, mas nós estamos com uma distância considerável, né? Então, esse distanciamento de mais ou menos 2 metros de uma pessoa para outra, ele pode salvar as nossas vidas, né? Por quê? Porque aqui eu não vou abraçar o senhor, eu não vou apertar a sua mão, e eu vou estar numa distância que vai nos permitir ter segurança. Então é isso, é você deixar nesse momento, não abrace, não aperte a mão, seja distante das pessoas para preservar a sua saúde e salvar talvez a vida da outra pessoa. Nós temos visto com bastante insistência, né, os órgãos de saúde, as autoridades de saúde, recomendando, né, o distanciamento, o isolamento, né, recomendando que as pessoas realmente cumpram, se afastem, né, que andem protegidas para poder evitar a disseminação maior ainda do vírus, né? E o pessoal da saúde recomenda para a gente se proteger do vírus, que seria o uso da máscara, o uso do álcool em gel, né? E o distanciamento. O que você pode falar sobre isso? O que você tem visto? Como que você tem percebido a atitude da população, especificamente falando aqui de Sinop, quando você sai de casa, pelas informações, o que você tem notado a esse respeito? Pastor, é lamentável que nós temos observado que esse novo utensílio que nós precisamos usar, que é a máscara, tem muita gente que não faz uso da máscara, né? E aí talvez seja porque a pessoa fala, mas eu tenho uma saúde de ferro, eu nunca fui acometido disso, eu nunca fui acometido daquilo. Voltamos a explanar aquilo que já dissemos outrora.
talvez você é uma pessoa assintomática, talvez você não vai sentir nenhum sinal, nenhum sintoma. Mas você usando a máscara, você vai estar protegendo, não você, mas você vai estar protegendo a outra pessoa. Porque a outra pessoa com quem você convive pode ter uma comorbidade, pode ser um diabetes, pode ser hipertenso, pode ter uma saúde fragilizada. E aí, ao você não usar máscara, se aproximando dessa pessoa, convivendo, utilizando os mesmos utensílios, você pode transmitir a doença ou vírus para essa pessoa, e essa pessoa, pelo fato de já ter uma doença pré-existente no seu organismo, ela infelizmente pode vir a morrer. Então, para proteger, pastor, do vírus álcool em gel, higienizar os ambientes, né? Manter esse distanciamento social. E, ao sair de casa, use a máscara. Sai de casa, sai de máscara. Para proteger você e para proteger outras pessoas. Nós como igreja, hoje nós não estamos realizando os cultos presenciais, né? Está proibido de realizar os cultos. Mas até quando estava tendo os cultos presenciais, nesses tempos de pandemia, nós sempre nos preocupamos com isso, de ter o álcool em gel, de ter um distanciamento das cadeiras, né? Das pessoas não adentrarem a igreja sem a máscara, né? Então eu penso assim, que se cada um fizer sua parte, cada um agir da maneira correta, o tempo dessa pandemia vai ser menor, né? Os resultados vão ser melhores. Então, o meu desafio para você é que você realmente pratique, realmente você cumpra com as determinações, que você realmente possa estar saindo protegido, protegendo você, protegendo a sua casa, protegendo a todos que convivem perto de você, tá certo? Eu também quero falar com o Carlos agora, Carlos, a respeito de Sinop, da nossa cidade. Como que você está vendo o desenvolver do coronavírus? Como faz uma análise de Sinop, no teu parecer, na tua visão? Como que você enxerga essa pandemia em Sinop? A situação da nossa cidade, né, a cidade de Sinop, mas antes que eu fale de Sinop, eu vou falar um pouquinho da situação da saúde no nosso estado. O estado de Mato Grosso é um estado muito grande, é um estado muito rico, porém, na saúde pública, nós tivemos dias de um desmonte da saúde pública. Desmonte no sentido de que a gente não tinha, né, serviços distribuídos ao longo do estado. E aí, para que o senhor possa entender melhor isso, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor isso, quantos de vocês que nos assistem não precisou muitas vezes sair do seu município, da sua casa, e ir até Cuiabá para fazer um exame, para realizar um fechamento de diagnóstico? Ou seja, a saúde pública no estado de Mato Grosso estava muito concentrada no município de Cuiabá. E outra, pastor, essa estrutura ela não era do estado, ela é do município de Cuiabá. Então, veio o coronavírus e aí pegou a saúde pública numa situação difícil. Por quê? Porque a saúde pública precisa ter um aparato, precisa ter uma estrutura física, uma estrutura de RH para poder receber os doentes. Então, agora voltando para a situação de Sinop. Sinop é uma cidade polo, nós servimos de referência para praticamente 30 municípios, né? Ou seja, muita gente vem para Sinop, porque hoje Sinop, tudo que você precisa, você encontra dentro de Sinop. Tudo que você outrora precisava ir nos grandes centros, você vem para Sinop, e aqui você encontra tudo. Então as pessoas também vêm para cá para cuidar da sua saúde. E aí tem a saúde privada e a saúde pública. E a saúde pública precisa, né, se aparelhar. E aí vem o coronavírus e aí a gente então vem com essa correria, monta UTI, monta mais UTI, UTI está carregado, monta mais, um esforço, né? E a gente tem percebido que a nossa prefeita e nosso secretário, o Dr. Cristi, eles não têm medido esforços para melhorar cada dia a saúde pública aqui em Sinop, para receber toda essa demanda, né? Por quê? Porque a saúde pública não só do município de Sinop, mas do hospital regional que está aqui em Sinop, vai receber pessoas de todo o estado.
pela regulação. E aí essa saúde então precisa ter todo um aparelho, todo um aparato, todo um RH para poder comportar essas pessoas. E hoje a gente percebe, né, nos nossos boletins diários que a gente já está com a saúde estrangulada. Então, por isso a importância do distanciamento social, por isso a importância do isolamento. Para quê? Para que as pessoas não venham a adoecer, para extrapolar o nosso sistema de saúde. Tá certo, é isso mesmo. Eu quero mudar um pouco o sentido da nossa conversa, falando de saúde, mas falando de saúde, falando de pandemias, falando de todas essas pragas, o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu sei que você também é um estudioso da palavra, que você acompanha, né? Que você está sempre atento a essas coisas. Como que Deus fala? O que a palavra de Deus fala sobre as pandemias, sobre o que nós estamos vivendo hoje na Terra? Pastor, é sabido por nós, né, que existem o bem e existe o mal, né? E a palavra de Deus diz o seguinte: o apóstolo, né, Jeremias, lá no capítulo 42, verso 6, ele diz assim, ó: seja boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem nos foi enviado, ela precisa ser obedecida. Então, muitas vezes, a nossa desobediência à palavra do Senhor Jesus, ela traz prejuízo. Então, nós sempre utilizamos, né? Eu utilizo, o senhor utiliza, todo mundo utiliza aquele jargão: quem obedece, prospera. E às vezes a gente peca porque a gente é desobediente. Então, a palavra do Senhor ela é muito clara, né? E um pouquinho mais à frente, em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz assim, ó, que nós precisamos ser gerados de novo, não de semente corruptível, né? Mas de semente que seja incorruptível, né? Pela palavra de Deus que é viva, pela palavra de Deus que permanece na nossa vida para sempre, né? E para fechar isso, pastor, Números, no capítulo 14, os versos 22 e 23, ele diz assim, ó, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, que fiz no deserto, e me tentaram, né, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra prometida. Então, quer dizer, muitas vezes Deus promete algo para nós e às vezes a gente, pela nossa desobediência, a gente não vai alcançar. A nossa geração não vai alcançar. Então, como cristão, nós precisamos prezar pela obediência. E a palavra de Deus ela é muito clara. Se eu quero prosperar, se eu quero me dar bem, eu preciso ser obediente. Então, povo de Deus, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos obedecer. Obedecer a quem? A palavra do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus também, ela diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu vou ler aqui para nós, ela diz assim, ó: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e ferirei o país, e farei o país progredir de novo. Ou seja, em outras versões fala assim que sararei a sua terra. Então Deus ele dá uma estratégia para nós cristãos, para o seu povo. Deus dá uma estratégia que aqui que nós devemos nos arrepender do nosso pecado, que nós devemos buscar a Deus, não se afastar de Deus. Nesses momentos é o contrário, nós devemos buscar a Deus, buscar a palavra, buscar orar, se arrepender, jejuar, pagar um preço, né? Buscar uma intimidade com Deus, porque Deus está dizendo essa palavra, que Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai vir e vai sarar a nossa terra. Ele vai curar a nossa terra. Então, nesses tempos de pandemia, a chave, o segredo para que nós possamos mudar o rumo disso, para que nós possamos mudar o curso do que está acontecendo, é a oração, é o jejum, é a obediência, como você falou, é cumprir com aquilo que Deus determinou, para que a gente possa ver a glória de Deus, para que a gente possa ver o manifestar de Deus na terra, não é isso? Muitas vezes eu penso que, principalmente o cristão, ele acha que ele está de férias, mas não é, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra.
é hora de guerrear, é hora de nos fortalecer. Eu acredito que através da palavra de Deus, através das estratégias que Deus tem dado ao seu povo, nós vamos conseguir vencer, né? O Brasil vai conseguir vencer, Mato Grosso vai vencer, Sinop vai vencer, as nações vão vencer, não é isso? E nós vamos sair fortalecidos. Então, povo de Deus, atente, o segredo está na palavra de Deus. Atente para aquilo que Deus está falando, atente pelos ensinamentos, fique atento, porque Deus vai te usar. As nações vão ser saradas, as terras vão ser saradas e nós vamos voltar a prosperar, porque é promessa de Deus. Não é isso, Carlos? Deus está no controle, como se diz. É verdade. Para a gente fechar esse assunto, eu queria lembrar de um detalhe muito importante. Tem uma mania que a gente tem, que é de tem uma dorzinha disso, tem uma dorzinha daquilo, a gente tomar um remédio. A automedicação ela é extremamente prejudicial para nós. Então, povo que nos assiste nesse momento, não se automedique. Teve um sinal, teve um sintoma de alguma doença, procure o profissional de saúde. Não se automedique, né? Os farmacêuticos eles falam o seguinte, pastor, que entre o veneno e o remédio, a diferença está só na dose. Então a gente tem que ter cautela, não se automedicar. Teve algum problema de saúde, busque a saúde pública. Aqueles que é possível, busque a saúde privada, mas não façam, não cometam a automedicação. E nós precisamos crer também no poder de Deus, né? No poder da cura, né? Crer que Deus também é capaz. A Bíblia fala que Ele é um Deus do impossível, não é isso? Então eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da fé. Então o meu desafio também para você, como o Carlos falou, não vá qualquer coisinha já tomar um remédio, buscar uma automedicação. Mas pelo contrário, busque Deus, busque a cura em Deus, busque aumentar a sua fé, desenvolver a sua fé. Nós como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos, a palavra fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus ele espera que todos aqueles que o buscam, todos aqueles que dizem que é o seu povo, todos aqueles que é o cristão, aqueles que estão aqui na terra, como representante de Deus, que eles realmente entendam que Deus é capaz, que Deus é Deus, para poder mudar essa história, não é isso? Então nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos vendo a pandemia, é uma coisa que está aí, a olho nu, olho visto, todo mundo está vendo, é um problema mundial, mas também existe o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que é capaz de mudar todas as histórias, aquele que é capaz de limpar o mundo desse mal, de todos os males. Mas é necessário que nós entendamos isso e que nós colocamos em prática, né? Que nós venhamos entender. Tem a parte física e tem a parte espiritual. Devo cuidar do meu corpo físico? Devo, mas devo cuidar também do meu corpo espiritual, me relacionando com Deus. Não é isso? Então, que você que está nos assistindo nessa hora possa entender isso, que nós precisamos cuidar do físico e do espiritual, para que as coisas andem junto, para que o resultado final seja a melhora geral. Amém? Eu quero dar a oportunidade agora, Carlos, nós estamos encaminhando para o encerramento, que você possa fazer as suas considerações finais sobre o assunto. Ok, professor. Primeiro eu queria agradecer, né, para você que está nos assistindo, convidar você a compartilhar essa nossa conversa. Nós teremos aqui certamente em outro momento outros assuntos. A igreja levando informação, isso é extremamente importante, né? Eu fiquei muito feliz de poder inaugurar esse espaço aqui e eu quero encerrar agradecendo a todos os servidores da saúde, todos aqueles que estão na linha de frente, desejar que a mão poderosa do Senhor Jesus esteja estendida sobre eles. Eu quero agradecer aqui a minha chefe, né, e todos os meus colegas do Escritório Regional de Saúde de Sinop. Quero agradecer também aqui meu amigo, irmão Jean Carlos, que é o diretor administrativo do Hospital Regional de Sinop, né, todos eles que estão enganjados nessa missão
de fazer uma saúde pública de qualidade, fazer uma saúde que possa prestar um serviço a contento da nossa população. Mas, em especial, pastor, eu queria falar aqui de 3 pessoas. Falar aqui da minha mãe, né, que está aí já mais de 25 anos lá lutando na saúde, minha mãe técnica de enfermagem, assistente social, que está lá na Regional de Peixoto, na linha de frente, e de 2 irmãs minhas, né? Eu tenho uma irmã que é enfermeira, está na linha de frente do coronavírus lá no Escritório Regional de Saúde de Peixoto, e eu tenho uma outra irmã que é técnica em laboratório, trabalha na saúde privada, né? É técnica em laboratório, é química, daqui mais uns dias vai ser farmacêutico, e que essas 3 pessoas que fazem parte da minha família estão lidando todos os dias na linha de frente. Eu quero desejar não somente a eles, mas todas essas pessoas, que a mão poderosa do Senhor Jesus possa continuar estendida sobre as nossas vidas. Deus tem nos poupado, Deus tem nos guardado, e Ele vai continuar fazendo se nós atentarmos para aquilo que diz a palavra do Senhor Jesus, né? E para fechar, eu queria lembrar o seguinte, é que a Bíblia diz que a obediência ela gera bênção, mas que a desobediência gera maldição. Então, que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas, sejamos obedientes nesse momento. Tá certo, é isso aí mesmo. Mas antes da gente encerrar, eu quero orar com você que está nos assistindo, você que nos acompanhou nesse tempo todo. Nós falamos aqui do cuidado com a pandemia, né, dos procedimentos que nós devemos fazer, mas também eu quero orar, eu quero interceder pela vida desses homens, dessas mulheres que estão aí na linha de frente, né, das nossas autoridades. Eu quero interceder por eles, para que Deus venha dar o discernimento a eles, a sabedoria, né, o livramento para que eles consigam se manter firmes aí, né, e ativos e colocando em prática todo o seu conhecimento para que Deus esteja abençoando eles. Vamos orar? Meu convite agora para você é que você possa orar conosco. Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor. Eu clamo, Senhor, pela vida dos médicos, dos enfermeiros, pela vida dessas pessoas que estão envolvidas diretamente, Senhor, com essa pandemia, com esse problema, Deus, com essa peste que assola o mundo. Deus, eu peço a proteção do Senhor sobre essas vidas. Que o Senhor venha abençoar eles, que o Senhor venha guardar eles, que o Senhor venha livrar eles de todo mal, que nenhum mal possa chegar até a casa deles, ó Pai. Coloca os anjos do Senhor, guardando eles e livrando eles, ó Deus. Eu oro, Senhor, pela vida da nossa prefeita, Deus, de todas as autoridades dessa cidade, desse município, Senhor. Seja ela, Deus, Senhor, militar, seja ela civil, seja ela religiosa, Deus, Pai, eclesiásticas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a cada um, Senhor. Dê o discernimento a cada um, Senhor. Pai, a sabedoria para cada um, Senhor. Deus, eu quero orar também, Senhor, nesse momento, pela vida de todos os pastores, Pai, dessa cidade. Senhor, esses homens, Pai, que têm feito a diferença nesse lugar. Deus, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, que cada um saiba conduzir o seu rebanho, Senhor, com sabedoria. Que possa, Senhor, ajudar, contribuir para que esse problema seja resolvido o mais breve possível, Senhor. Deus, eu creio no seu poder. Eu creio no Senhor, na sua manifestação. Eu sei que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus ciente. Pai, que tudo está no seu controle. Por isso, Senhor, eu pela fé, eu já posso enxergar, Senhor, a vitória do povo. Porque o Senhor diz na sua palavra que se o povo clamar, o Senhor sarará a nossa terra. E o povo tem clamado, o povo tem pedido, o povo tem orado. Por isso eu creio, Deus, que a terra vai ser sarada, que as pessoas vão ser saradas, Senhor, que em breve nós voltaremos a uma vida normal, que em breve nós poderemos nos reunir, que em breve vamos estar juntos, congregando, Senhor, festejando o seu nome, glorificando o seu nome, porque o Senhor é o Deus dessa terra, o Senhor é o Criador dessa terra e nada escapa aos seus olhos. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Boas Novas Entrevista. Nós estamos encerrando essa entrevista com o Carlos.
Quero agradecer o Carlos, né? E separou o tempo aí para estar aqui com a gente. É a primeira de muitas entrevistas, certamente, que nós vamos estar realizando, que nós vamos estar para o futuro, né? Fazendo diversos assuntos. Mas quero que você enganje conosco aí, que você possa compartilhar, né? Que você possa levar essa informação para o máximo de pessoas possível. E nós vamos estar na semana que vem voltando, falando de um novo assunto, trazendo informação para você, trazendo para você a parte espiritual e a parte física, a parte prática da vida. Sempre nós vamos estar falando dos dois lados, né? Da parte do que está acontecendo e de como você tem que tratar espiritualmente, o que a Bíblia fala sobre isso, o que Deus vê sobre isso. Eu quero deixar para você nesse dia, para que você não se esqueça. Jesus, uma vez saindo ali de Jericó, passando pelo caminho, encontrou ali um cego. E o cego, Bartimeu, fez ali todo um estardalhaço, um movimento para que a atenção de Jesus fosse chamada. E para que Jesus parasse e ouvisse ali a sua petição. E isso foi o que aconteceu. Jesus parou e mandou chamar ali o cego. E aí Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? O cego simplesmente respondeu: eu quero ver. Então, queridos, eu quero que você entenda essa mensagem. Jesus, nesse dia, está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Amém? Deus abençoe você e tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.